Como se libertar do estresse e da ansiedade sem ter que tomar medicamentos? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. E se essa é a sua dúvida, não perca essa chance. Fique comigo até o final. Eu sou Francisco Araújo, especialista em saúde mental e tenho ajudado pessoas comuns a se libertarem do estresse e da ansiedade e dizer adeus às crises. E eu começo esse vídeo explicando como trilhar esse caminho a partir de uma lição que se chama a lição da borboleta no casulo. Talvez você já escutou essa lição, talvez não, mas ela começa da seguinte maneira. Existia uma borboleta ainda em seu casulo. E existia também um homem que observava o casulo enquanto ele mostrava sinais de abertura. Ele tinha, de fato, esse casulo, uma ruptura, uma abertura, o que chamou a atenção desse homem que ficou ali observando por muitas horas. Depois de ver alguns movimentos, esperando que a borboleta uma hora saísse do casulo, aquele homem percebeu que chegou um momento em que o casulo não aparentava mais nenhum movimento e começou a pensar consigo, será que essa borboleta conseguirá sair dali? Será que aconteceu alguma coisa? E por isso ele pensou em ajudar. Depois disso, esse homem conseguiu uma tesoura, se aproximou do casulo e com bastante cuidado foi abrindo o resto do casulo. Com isso, aquela borboleta saiu com muita facilidade. Então, o homem novamente esperou, pensou, nossa, agora essa borboleta conseguirá abrir suas asas, conseguirá sustentar seu corpo e, quem sabe, voar. Mal sabia que aquela atitude que esse homem teve faria toda a diferença na vida daquela borboleta, que estava com o corpo murcho e as asas enroladas ao seu corpo, também ainda murchas. Preste bem atenção. Esse homem facilitou a saída da borboleta, mas ele não sabia que todo o esforço, que todo o movimento necessário para que a borboleta saísse do seu casulo era extremamente importante para o fortalecimento de suas asas. Porque existe um fluido no corpo da lagarta que quando é exercitado, que quando passa pelo estresse de ter que romper o casulo, é enviado para as asas dessa borboleta e todo esse processo, tudo o que acontece, faz com que depois que a borboleta saia do casulo, ela tenha as forças necessárias, a capacidade e as asas prontas o suficiente para elevar ela em um voo. Agora, como que nós podemos aprender com essa lição da borboleta no casulo? Essa lição ela é muito parecida, ela se assemelha muito com a nossa condição quando nós temos de conviver, de enfrentar o estresse e a ansiedade. Se você sofre com estresse e ansiedade, sabe muito bem do que eu estou falando. Você deseja se libertar disso. Você deseja não mais conviver com esse sofrimento, mas eu te digo uma coisa, pode existir um motivo, um propósito, acredite você ou não. E mesmo que você não acredite, você pode fazer desse sofrimento, desse estresse atual, como uma ponte para que você se torne uma versão ainda melhor de você mesmo. Esse é o primeiro ponto que nós conseguimos retirar dessa lição da borboleta. Entenda que esse estresse é extremamente necessário para a sua evolução. Mas agora, vamos elencar 5 outros pontos. E o primeiro ponto são as técnicas de autocontrole. A partir do momento que você reconhece e percebe essa dor, esse sofrimento de outra maneira, nós podemos começar a agir, a tomar algumas atitudes diferentes, muitas vezes, daquelas que nós estamos tendo até então. Como uma borboleta que conseguiu sair do seu casulo e abrir suas asas para voar, você precisa aprender a voar. Tudo é um processo.
E nesse momento nós precisamos entender a importância das técnicas de autocontrole. Você precisa exercitar algumas técnicas de autoobservação. Você já deve ter escutado algo como: é preciso meditar, é preciso observar seus próprios pensamentos para controlar melhor as suas emoções, é preciso vigiar, é preciso se auto-observar. Isso é uma verdade. Se você ainda não está tentando fazer isso, comece hoje. A auto-observação, o autocontrole, está ligado simplesmente a você se perceber. Diante do estresse, principalmente, diante do estresse e da ansiedade, o que acontece com você? O que desencadeia esse sofrimento? Quais são os gatilhos que têm feito com que você chegue a um ponto de desequilíbrio emocional? Comece, por exemplo, a anotar, não só na hora do estresse ou da ansiedade, mas até antes, quais são as pequenas coisas que vão se amontoando, se agrupando e que fazem com que você chegue no final da semana extremamente estressado e louco para aproveitar a sua casa, a sua cama. O segundo ponto são as técnicas de biofeedback. Nós estamos falando de técnicas. Então busque aprender técnicas de biofeedback. Isso quer dizer, além de prestar atenção nos seus pensamentos, como eu já disse, o que acontece de mudanças no seu corpo, na sua fisiologia. O estresse gera em nós, através de todos os processos cognitivos, mudanças fisiológicas, como aumento na pressão sanguínea. A frequência arterial também se altera. Nós começamos a suar. A nossa respiração acelera. Então, esses são pontos muito fáceis de se observar. E se por algum acaso você tem alguma dificuldade de observar certas mudanças, certos parâmetros fisiológicos, você pode, hoje, com as tecnologias, celular, cardiofrequencímetro, utilizar disso a seu favor. E com isso, aos poucos, monitorando suas alterações e entender o que tem causado elas. Terceiro ponto, muito importante, você deve começar a entender como você pode reprogramar a sua mentalidade, os seus pensamentos. Esse é um ponto muito abordado hoje em dia, reprogramação mental, programação neurolinguística, entre outras coisas. Existe um monte de denominações para isso. Só que vamos simplificar isso aqui agora. Reprogramação mental, ela é muito importante porque se você tem um sofrimento, esse sofrimento tem uma base. E essa base são os padrões mentais que você construiu ao longo de sua vida e constrói até hoje, até esse exato momento. Então, um bom exemplo para você continuar reconstruindo e construindo sua programação mental, seus padrões, de forma com que essa atitude te liberte do estresse e da ansiedade sem medicação, é continuar a assistir a conteúdos como este, por exemplo. Mas mais do que isso, você deve começar a anotar também quais são os seus padrões, como eu falei no começo. Através de meditação, por exemplo, de outras técnicas como a terapia cognitiva comportamental. Existem inúmeras técnicas, você pode começar apenas com uma, mas é importante, além de desenvolver técnicas de autoobservação, estratégias e métodos de reprogramação mental, de reprogramação dos seus padrões. Agora, você tem pensado nos estímulos também que você recebe diariamente? Estímulos externos, como músicas. No vídeo anterior a esse, eu falava sobre a similaridade. Eu falava sobre uma comparação entre o nosso sofrimento, o nosso estresse e ansiedade e a rádio. Se você não viu esse vídeo, veja. Mas eu falo agora de estímulos externos porque é importante nós sabermos utilizarmos de estímulos externos para nos ajudar a nos libertar do estresse e da ansiedade. Então, se você está estressado nesse momento, há formas bem rápidas, bem eficazes e simples de você
driblar esse estresse e ansiedade, de você se libertar disso. Por exemplo, escute músicas que lhe façam sentir bem, que lhe tragam paz e etc. Além disso, você pode ter experiências como, ao tomar um banho, se você gosta, relaxar o seu corpo. Você pode controlar a sua respiração. Esse é outro exemplo muito conhecido e muito eficaz. Se você controla a sua respiração, controlando o tempo de expiração e inspiração, é um estímulo que faz com que você se liberte do estresse e da ansiedade. Então, 5 pontos até agora foram citados. Mas outro muito importante que pode ser agregado aos estímulos externos é o grupo, é a comunidade, é o seu contexto, as pessoas com quem você tem andado. Uma pessoa que sai, vou dar um exemplo, de uma igreja agora e vai para um bar de rock, ela recebe inúmeros estímulos de diferentes maneiras e altera a sua condição, o seu estado emocional, de acordo com o local em que ela se encontra. Então comece a observar quais os locais que contribuem para o seu bem-estar, para que você se liberte do estresse e ansiedade e não fique alimentando padrões negativos. Você pode a qualquer momento, conscientemente, isso é o mais importante, quando você está sob estresse e ansiedade, encontrar um grupo de pessoas que vão lhe fazer bem. Vá até um lugar, uma comunidade, em que você se sinta em paz e equilibrado. Então, anotou? A partir de agora, lembre-se sempre desses 5 pontos, que são técnicas de autoobservação, estímulos externos dos mais variados, a reprogramação, você precisa pensar nisso, como refazer, reconstruir os seus padrões mentais através de estratégias e métodos, o biofeedback, a observação das alterações de seu próprio corpo, e por aí nós poderíamos nos alongar. Mas o que mais nós podemos fazer agora para nos libertar do estresse e da ansiedade? Bom, é muito fácil. Pegue um papel e uma caneta. Pegou? Você vai anotar agora mesmo esses 5 pontos importantes, essas 5 técnicas que eu acabei de dizer, para não esquecer. E agora, no final de tudo isso, você vai anotar, vai começar a fazer uma lista. Você pode listar a princípio 5 coisas que têm causado em você o estresse e a ansiedade, aumentado o seu estresse e ansiedade e feito com que você se descontrole, se desequilibre emocionalmente. Comece a listar. Depois disso, dê nome, de fato, aos bois. Os bois são os seus inimigos hoje. Essa lista que você acabou de fazer, você precisa dar nome, característica para elas. Você precisa reconhecer e ter bem claro consigo quais são os seus inimigos atuais. E outra coisa, defina um objetivo bem claro para que você consiga de fato se libertar desse sofrimento. Qual é o objetivo, a intenção, o seu propósito? É ter uma vida nova? É ser feliz? Você pode pensar à sua maneira o que significa libertar-se do estresse e da ansiedade. Qual é o seu propósito de vida diante dessa busca? Por quê? Porque esse objetivo, esse propósito, essa intenção deve ser alimentada dia após dia. E ela vai estimular você sempre a seguir adiante, a melhorar todos esses pontos que nós levantamos aqui e a buscar transformar de fato a sua vida. A intenção ela deve ser forte o bastante para sustentar o resto. As nossas ações, os nossos métodos, as nossas estratégias sem uma base forte, ou seja, sem uma intenção muito forte, todo o resto perde o significado e com o tempo enfraquece. Bom, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like.
aperta agora em curtir nesse vídeo. Deixa o seu feedback, eu preciso saber se eu estou indo no caminho certo, se você está entendendo tudo que eu estou passando aqui. E agora, aproveita também e deixa o seu comentário. O que você gostaria de ouvir mais? Ficou com alguma dúvida? Além disso, você tem a oportunidade agora de se inscrever no meu canal. Não perca essa chance, assim você não vai perder nenhum outro conteúdo que eu vou publicar. E ainda, você pode me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as minhas contas de Instagram para você não perder as atualizações e conteúdos exclusivos que eu só posto lá. Eu te vejo no próximo vídeo.